Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast do Empreendedores do Reino, esse ministério onde nós ajudamos empreendedores a alavancar os seus negócios através da luz da Bíblia. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa mais que especial, um grande amigo meu, o Júlio Miranda. Esse cara é um especialista na área de energia fotovoltaica, as famosas placas solares, né? E ele vai passar um pouquinho do conhecimento dele para nós hoje. Esse cara, eu sou cliente dele, instalei energia solar com ele e é um cara assim que a gente consegue ter a confiança de fazer esse aporte financeiro, fazer esse investimento. E eu posso dizer para vocês que vale muito a pena porque hoje eu não pago nada mais de energia através desse investimento de placas voltaicas. Júlio, prazeraço estar aqui contigo, obrigado pela sua presença aqui, cara. Eu sei que teu dia é corrido, tua hora é valiosa, mas você despendeu um pouco do seu tempo aqui para passar o conhecimento para os nossos telespectadores aqui. E, cara, fala um pouquinho de você, se apresente e tal, e onde você trabalha, quanto tempo você está nesse mercado, né? E a gente vai discutir aqui o que isso pode agregar na vida das pessoas. Perfeito. Obrigado, Valdir, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz e muito lisonjeado de estar aqui hoje. E eu me chamo Júlio Miranda, tenho 32 anos, atuo no segmento de vendas de energia solar há quase 5 anos e hoje, atualmente, eu sou gerente de expansão da Topsun Energia Solar. Topsun é uma empresa de Jaraguá do Sul, hoje o maior integrador WEG e uma das empresas referência em energia solar a nível Brasil. Bacana, olha só. Júlio, então vamos lá. Esse mercado de energia solar aí, né, que agora está em alta e muita gente... quer conhecer e por isso que nós estamos fazendo esse podcast aqui. Esse mercado ele vem atuando no Brasil há mais ou menos quanto tempo, Júlio? A energia solar ela vem no Brasil aí desde 2011, só que naquela época ele era um produto de acesso extremamente difícil, então assim, era só quem tinha um poder aquisitivo muito alto. Ela entrou logo depois daquelas placas de aquecimento d'água, você deve lembrar talvez, sim. Teve um boom daquele produto e muitas pessoas começaram a ver notícias na Europa, Estados Unidos, que é muito comum, está muito mais difundido aqui no Brasil, e começaram a perguntar sobre essa tecnologia. Aí pessoas que tinham poder aquisitivo maior começaram a investir nisso em 2011. Mas o boom dela mesmo, onde ela deu o salto, onde ela se tornou acessível para todos, foi de 2015 em diante, mais ou menos. Então o boom aí tá acelerando dos 10 anos para cá. Exatamente. Perfeito. Vou fazer umas perguntas para ti aqui que eu separei, olha só. Como você explicaria, Júlio, para uma pessoa leiga, né? Tem muitas pessoas aqui que não têm um conhecimento muito raso no assunto, que o que elas ouvem falar é só que é painéis, é placas. O que você poderia trazer assim, de forma mais simples para a pessoa entender? O que é um equipamento, o que compõe e tudo mais? Os benefícios. Isso. Eu acho que primeiramente temos que entender que a energia solar ela é muito mistificada, a gente apega muito o equipamento. Mas basicamente a gente precisa entender que a energia solar está substituindo uma conta fixa que tem na sua casa. Hoje, se a gente parar para analisar, você paga uma conta de energia para a Celesc, onde ela é um financiamento vitalício. E hoje a energia é uma necessidade, correto? O que a energia solar proporciona para você? A gente não coloca mais um custo na tua casa. A gente tira esse custo que hoje você paga para a concessionária, a gente troca. Então, você deixa de pagar para a concessionária, você pode substituir por um financiamento bancário, consórcio, entre várias frentes ali, e você, em vez de pagar a luz, você paga a parcela de financiamento e você tem o benefício ali das placas e os inversores gerando energia para você. Aonde que está o X da questão? Hoje, se você permanecer no mesmo formato que você está, que é pagando energia para a Celesc, vai passar 10, 15, 20 anos e nada vai mudar. Com a energia solar, tu faz um financiamento em 36, 48, 60 meses ali, você tem um prazo determinado. Aí que vem a grande questão. Depois de 5 anos, o que você pode fazer com esse dinheiro que está sobrando no teu orçamento? Perfeito, é isso aí. Sempre para você ganhar dinheiro, sempre para você fazer economia, sempre tem que pensar no médio e longo prazo, né, Júlio? Nunca no curto prazo, né? Sempre planejamento. E você falou ali de consórcio, eu trabalho no segmento há quase 15 anos, e eu, falando um pouquinho da minha experiência, eu não consigo vender aquilo que eu não acredito, né? Tem muito vendedor de consórcio que diz para você fazer consórcio para energia solar. Eu não fiz para mim e eu tenho alergia a juros. É verdade. Todos os meus planejamentos eu faço com consórcio. Por que energia solar tu fez financiamento, Valdir? Porque é muito simples. Eu não botei mais um boleto no meu orçamento. Eu troquei um boleto por outro. Troquei o boleto da Celesc, né? Só substituiu. Pelo boleto do banco. Exatamente. Qual que é a diferença? Agora não tenho mais boleto nenhum. Acabou, né? Por quê? Porque eu já acabei de pagar. Então agora eu não pago mais nada. Se você fizer isso igual eu fiz,
uma hora você vai terminar de pagar o teu boleto do financiamento e não tem mais boleto. Então, eu não consigo entender essa questão. Faz um consórcio para botar energia solar. Tô jogando contra o meu patrimônio agora, Sim. mas, cara, eu só vendo aquilo que eu acredito. Então, por isso que eu não fiz para mim, né? Se eu não fiz para mim, como é que eu vou vender pro meu cliente, né? E a gente tem ali alguns clientes que até que falam, vou fazer um consórcio e tudo mais. A mesma conta que você fez naquela época, né? Ele faz conta entre, às vezes, para energia solar. Ele ficar esperando um determinado período, ter que aportar, às vezes, um lance ou algo assim. Ele prefere, às vezes, ali tomar um crédito de um banco, que tem hoje ali umas taxas de juros bem interessantes ali para essa linha específica, que eles chamam de CDC sustentável. Tem uma taxa de juros bem interessante e ele só substitui uma coisa pela outra. Cara, meu boleto de energia era R$500 e eu fiz o financiamento, deu 600. Isso né? Troquei, quer dizer, botei R$100 a mais no meu orçamento, mas agora não tem, agora só tenho R$100. Né? Mas olha só que interessante, isso aí é uma conta que a gente faz para os nossos clientes. Às vezes ele olha esses R$100 e fala, pô, mas eu tenho que colocar R$100 na frente. Só que se tu parar para analisar, naquela época que você fez, foi 22 ou 23, se eu não me engano. Vai fazer quase 4 anos. Exatamente. Você tinha ali uma tarifa de energia que você pagava, Sim. porque eu não lembro quantos centavos que era ali o quilowatt. Aquele valor de quilowatt não é mais a mesma coisa. Sim. Então, com certeza, aqueles R$100 que você estava aportando inicialmente, ele vem sendo deduzido ano após ano, porque o valor da tarifa veio aumentando, então, consequentemente, lá na frente você estava pagando ou menos do que você estaria pagando se estivesse na concessionária. Sim, até porque a energia sobe todo ano, né? Exatamente. A energia ela sobe todo ano. E minha parcela foi fixa. Parcela fixa. Então, se a gente fizer uma média, é isso que você quer dizer, né? Não deu R$100 de média, né? Não. Talvez zerou, né? Zerou. Essa é uma conta que a gente faz para os nossos clientes. E uma conta legal também, Valdir, ninguém tem esse dado, mas hoje um dado da ANEEL no estado de Santa Catarina, hoje nós temos um dos quilowatts mais caros do Brasil. De quilowatt e taxas, tá? ICMS, PIS, COFINS é um dos mais altos do Brasil. Mais altos que São Paulo, Minas Gerais, entre outros grandes estados aí que botam muita energia solar. E o que acontece? Ainda assim, Santa Catarina, mesmo sendo a tarifa mais cara, mesmo tendo a alíquota, ainda assim é extremamente viável. Aí nós temos aí, hoje se fala muito em 90% de economia e tudo mais, mas hoje no momento do solar, que é um dos melhores momentos para colocar energia solar, ali o payback médio, que é o tempo de retorno do que ele está aportando inicialmente, mesmo ele fazendo o financiamento, se dá ali em 2 anos e 7 meses, 3 anos, mesmo ele fazendo um financiamento de 4, 5, 6 anos, às vezes. Sim. Então. Não. É como eu falo, o sol vai estar ali para sempre, né? E a sua conta de energia também, né? Exatamente. Você vai decidir qual dos dois você vai usar, né? Sim, o resto da sua vida, né? E as nossas casas cada vez estão ficando mais tecnológicas, é mais ar-condicionado, a gente quer conforto, Sim. né? É ar-condicionado, é Alexa, é automação, então assim, a tendência das casas no futuro é elas se tornar cada vez mais, assim, a conta de luz cada vez maior. Então a energia solar ela vem justamente para suprir isso. E é fato, quando você tem energia solar, o ar-condicionado não fica ligado 8 horas por dia, né? Não. Que é só quando a gente vai dormir, né? Exatamente. Deixa ligado o dia inteiro, né? Exatamente. Então Quer conforto. Vamos lá. E nesse período que você está nesse mercado há quase 5 anos aí, o que te chamou mais atenção? Qual o choque de realidade que tu teve ali quando tu entrou nesse mundo, quando você começou a estudar esse mundo aí? Eu sei que tu é um cara estudioso, tu já trabalhou comigo, né? Sim. Sei o quanto que você se empenha, o quanto que você estuda e foca no que você faz. O que mais te chamou a atenção? Qual foi o choque de realidade que tu teve quando você entrou nesse mundo da energia fotovoltaica? Quando eu fui para esse segmento, eu pensei que tinha muito a ver com sustentabilidade. E tem. Só que em 5 anos, eu devo ter atendido aí mais de 1.000 clientes, com certeza. Em 5 anos ali, eu não tive um único cliente que me procurou preocupado com o benefício que ele ia gerar para o meio ambiente. Isso é uma consequência, eu sei do que ele vai instalar, mas todos, sem exceção, me procuraram pensando na economia, pensando em poupar dinheiro, pensando que a conta de luz era um problema e tudo mais. A energia solar vai gerar benefício para o meio ambiente, porque você deixa ali de emitir CO2 e entre outras vários poluentes. Mas, sem exceção, todos me procuraram para a economia. O povo brasileiro ele não tem ainda essa consciência, né? Não. E como nós somos um país terceiro mundo, a nossa renda per capita é muito baixa, o que pesa realmente é o financeiro, né? O cara vai pelo financeiro, né? Exatamente. E aí é uma consequência de cuidar do meio ambiente, né? Já diferente do europeu, do americano, que eles têm uma renda per capita alta, então eles podem se preocupar mais com o meio ambiente, né? Eu acho também no teu mercado, Valdir, que é o consórcio, e para o meu mercado, acho que é muito parecido num ponto. Ele só vai se mexer devido a uma dor.
No Ah, teu, sim. por exemplo, quando ele fez um financiamento, ele se arrependeu de alguma coisa e ele, por algum motivo, vai procurar o consórcio. No meu, por exemplo, no período de inverno, a conta de luz não é um problema tão alto. Então, Aham. existe uma sazonalidade. Minha venda, ela tende a baixar. Aham. Mas no verão, entra aqueles ar-condicionado todo da casa, é piscina, é um monte de coisa que começa a consumir energia, a conta de luz começa a subir, a minha demanda aumenta 2, 3, 4, 5 vezes mais. É incrível. Então, o brasileiro, além de não ter essa preocupação com o meio ambiente, também ele só se mexe quando tem uma dor, quando Sim. está algo incomodando ele. O órgão mais sensível do brasileiro é o bolso, né? Então, Mexeu no bolso. Aí ele acorda, né? Exatamente. No mercado é assim, depois que ele tá cansado tanto de pagar juros, ele diz, não, chega, não quero mais. Vou- Bate o contrato que eu não aguento mais pagar juros. É assim. E depois que faz o primeiro, não desiste mais também, né? Daí depois é recorrência, né? É. Cara, existe algum mito nesse mercado ou crença errada que você já pegou do cliente? Assim, o cliente chegou pra ti e falou, meio, cara, isso aqui, cara, é um mito, cara, mas é muito comum. O que nesse teu mercado tem de mito aí? Vamos lá. Tem, que as placas vão gerar energia com a lua. Com a lua? Não. Sério? Sim, já teve cliente que falou, pô, mas na lua cheia deve gerar um pouquinho aí, né? Não vários. Sério? Sim, principalmente o pessoal. Isso que o nome é placa solar, né? Exatamente, mas ele pensa assim, mas não é com luz que funciona? Daí eu falo, não, mas é luz do sol, não é luz da lua, não. Eu não sabia que tinha Sim, isso aí. isso aí é o que mais engraçado, a gente pega, explica, não, veja bem, funciona dessa maneira. Não, a luz da lua não é capaz de gerar energia para você. Ele, entendi, achei É que que as gerava. pessoas nem sabem que a lua não tem luz própria, né? Não tem. As pessoas, pessoal, então né? A lua não tem luz própria. Não a tem. A lua reflete a luz do sol. Ai. Olha só, você que lida diariamente com concessionárias e cooperativas aí em Santa Catarina, Paraná, qual que é o maior desafio prático em negociar com esses players, Júlio? Burocracia. Burocracia? Tudo no Brasil é muito burocrático e com eles não é diferente. É. Então, eles dão um aval e eles voltam atrás da própria decisão que der. Muda muito Direto. muito inconstante as leis, né? A ANEEL, ela tem uma regulamentação geral para todas, mas cada estado faz suas próprias regras. E daí, por exemplo, existe uma regra, você bate na tecla da regra, não vou citar nomes, obviamente, Sim. mas você chega dentro de uma determinada concessionária, ela fala bem assim, se não tá bom, vai para ouvidoria. É? Sim. Pá. Então, assim, lidar com, por exemplo, concessionária em si é uma burocracia gigante. A regra muda diariamente, uma hora isso funciona, daqui a pouco não funciona mais. E aí nós temos um outro detalhe. Aí eu tenho uma demanda na rua que após eu instalo, vai aquele rapaz lá trocar o medidorzinho, né? Que a gente chama ele de vistoriador. Cada vistoriador toma como análise o que ele acha que é correto. Existe um padrão, mas ele faz aquilo que é pertinente. Então, por exemplo, tem determinados padrões que, por exemplo, em Jaraguá do Sul, ele passa tranquilamente, mas em Guaramirim não. É. O mesmo padrão. Isso aí. Então, assim, E a concessionária é a mesma? é a mesma, mas mudou só o vistoriador. É. Então, hoje o principal problema é a burocracia e a falta de padronização. Daí... E aí o cliente não entende que o problema é da concessionária, não da tua prestação de serviço, né? Daí ele vai ele reclama pra quem? para a empresa, para a TopSun. Então a culpa é da TopSun, a gente tem que ser, na cabeça do cliente, a gente tem que ir lá subornar eles, não sei. Mas não é assim, a gente não pode fazer isso, obviamente. E daí a gente chega lá e até explicar para ele, não, é a concessionária, essa demora é por causa desse ponto, nosso processo foi todo feito, a gente está aguardando a concessionária fazer a parte dela. Só que daí existe lá por exemplo, o padrão de ligação é 15 dias. Mas, por exemplo, ali dá 30, você cobra e fala, tá em campo. A resposta é isso, a vistoria já foi para campo. Só que daí tu vai pro campo lá, a gente sabe que a gente tem acesso à informação, existe uma pilha de OS lá, de ordem de serviço aberto, as tuas estão lá embaixo e ele vai fazer conforme for a vontade dele. A gente quando depende de órgão público é difícil. Eles não precisam ir atrás de cliente, né? Os clientes vão atrás deles, porque energia é algo, né? De Exatamente. necessidade primária, né? Tu vai para países mais bem desenvolvidos, por exemplo, aí Europa, Estados Unidos e tudo mais, lá, por exemplo, eles não têm uma concessionária. Lá, por exemplo, quando eles instalam energia solar, lá a energia é muito cara. Porque lá não tem fonte hídrica como nós temos aqui, essa abundância de água que nós temos. Então, grande parte é produzido com usinas termonucleares ou usina termos mesmo. Então, o que acontece? O cliente ele quer botar energia solar, ele decide, lá é muito comum sistemas com bateria, é muito comum. Então simplesmente ele vai lá, acha uma empresa, coloca, não tem que informar a concessionária, simplesmente desvincula e acabou.
Não Paraná, tem. isso? Não, isso fora do Brasil, né? Ah, fora do No Brasil. Brasil aqui tem que pagar taxas, tem guias para pagar, tem encaminhamentos que tem que fazer, tem que ter a assinatura de um técnico responsável, que eu acho que é válido, mas é muito burocrático para poder ter um benefício para a própria concessionária. É, delicado. E nesses quase 5 anos de caminhada, teve algum cliente que instalou contigo energia solar por um motivo bem inesperado, assim, que tu disse, cara, nunca imaginei que alguém ia colocar energia solar pensando nisso. Teve alguma situação assim? Casinha de cachorro com ar-condicionado. Ah, não creio. Sim, casinha de cachorro com ar-condicionado. De Guaramirim essa pessoa. Claro que não vou falar o nome. Aqui da terrinha ainda? Sim, de Guaramirim. Botou energia solar para tinha uns cachorrinhos lá, que eles tinham ar-condicionado para tocar o ar-condicionado dos cachorros. Mas eles já tinham na casa deles? Eles colocaram 2 projetos, para casa e para casinha do cachorro. Não tinham filhos, provavelmente. Não, só cachorro, né? só cachorro. Pai e mãe de pet. É, pai e mãe de pet, que é muito comum, né? Pra botar na casinha do cachorro. Esse foi o mais doido que eu já fiz até hoje. Poxa, Aí botamos também num aprisco de ovelha. Aprisco de ovelha? É uma casinha, um lugar onde as ovelhas dormem. Mas ele era de estimação ou ele fazia criação para vender, algo assim? Não, ele era o local que ele achava melhor por causa da insolação e queria gerar sombra para as ovelhas. É um aprisco de ovelha. Olha aí, ó. Pra você que vende energia solar, ó. Você tá perdendo dinheiro. Tem mais 2 nichos para você oferecer aí energia Você solar. tá perdendo dinheiro. Ai, Foca cara. no pai de pet, dá certo, tá? É. Vamos ver lá. Ó, o que ninguém vê por trás da instalação de um sistema solar, Júlio? Qual é a parte feia? Que não aparece nas propagandas, que a maioria das empresas, né, deixam meio na surdina ali, mas que você acha que é algo que é relevante da gente estar comentando aqui. Vamos lá, o cuidado. O que acontece? A Topsun ela tem um processo diferente que eu acho não. Nenhuma empresa faz, que é o quê? Hoje o tratamento de um cliente que bota 5 módulos ou bota 1000 módulos com nós é a mesma coisa. Ele tem o mesmo tipo de tratamento, é tudo um padrão só. E a gente tem um cuidado tão grande, por exemplo, eu vou botar na sua casa. Eu percebo que lá tem 2 imóveis que são grandes e que em determinados períodos do dia eles começam o sol se movimenta, a gente sabe, aquela sombra começa a se movimentar em períodos do dia e em meses do ano. A minha engenharia, ela faz toda uma análise. Ela faz uma análise mês a mês, de dia e de noite, ela faz toda a comparação para garantir que aquela placa que está sendo instalada no teu telhado, em momento algum ela vai pegar sombra. Porque é uma placa que a partir do momento que ela pega a sombra, como elas são ligadas em paralelo, acaba prejudicando todas as outras. Então aquela geração que eu venho a te prometer em contrato, aquela geração não vai ser cumprida. Então hoje a Topsun, ela está com mais de 13 mil projetos, a gente não tem nenhum projeto hoje que o cliente pode falar assim, a Topsun me prometeu uma geração e não foi entregue. O que é muito comum é clientes que, por exemplo, quando foi feito o projeto não foi bem dimensionado, não foi feito aquele dimensionamento adequado, com mais placas, já prevendo um aumento de consumo, aí o cliente ele vai lá e é o que tu falou, se o ar-condicionado ficar ligado 8 horas, agora ele fica ligado o dia inteiro e a conta não vai fechar. O sistema ele tem uma capacidade de produção e ele não vai entregar. Então a gente tem muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Ah, bacana. Por isso que você tem que fazer com quem entende, quem está tempo no mercado, especialista, né? Exatamente. Por isso é importante a visita presencial, né? Para a gente poder fazer uma análise de telhado, análise de sombra, ver vários aspectos. Ó, uma pergunta agora que veio aqui na minha mente, que eu acho que é um receio de muita gente que quer botar energia solar na sua casa, e a casa já é um pouquinho mais antiga, casa de madeiras e sem laje. O que acontece se for a tua equipe lá instalar né, um equipamento desse em cima do telhado e quebrar telha, quebrar, sei lá, madeira, uns vigotes, alguma coisa assim. Como é que funciona isso, Júlio? Vocês têm isso já dentro do teu orçamento? Vocês conseguem arcar com essa situação? É por conta do cliente? Como é que é? A gente fala que até... Vamos lá, a gente tem telhados aí que estão em mais de 10, 15 anos. Então, assim, esse final de semana mesmo eu subi no meu telhado para fazer uma manutenção numa parte elétrica lá e eu pisei caminhando no meu telhado. Minha casa tem 8 anos, eu quebrei 2 telhas. Eu tenho telhas reservas no meu forro ali, eu já retirei e substituí. Então, agora pensa só, uma pessoa com mais uma placa de 20 e tantos quilos caminhando sobre o telhado, ele não quebra um monte de telha porque ele quer, ele quebra sem querer. Ah, Júlio, mas pode acontecer ele quebrar a telha? Sim. E a gente sempre orienta. Até 30 telhas se quebrar, que não é bem comum, mas até 30 telhas se quebrar, a gente pede para o cliente fornecer as telhas reservas. Acima de 30 telhas, se porventura quebrar, e daí é um descuido da nossa equipe. Aí é um descuido gigantesco. O que a gente vai fazer? A gente arca com esse custo ali também. Mas então, nesse número de até 30 telhas,
o cliente tem que estar ciente que pode acontecer. A gente sempre, quando o vendedor faz a venda, ele pergunta se existe telha reserva, né? Daí o cliente fala, não, eu tenho ali em cima na laje ou no sótão, eu tenho telhas guardadas. A gente já pede para ele deixar ali, o pessoal quebrou a telha, já vai substituir a telha quebrada, vai colocar a telha nova e fica tudo certo. Ah, bacana. Porque deve ser uma dúvida de muita gente, né? Inclusive, um amigo meu tinha essa dúvida, que a casa dele é um pouquinho mais antiga, aí me veio agora na mente de fazer essa pergunta para você. Mas a nossa equipe, ela é bem treinada, bem capacitada, então assim, a gente percebe que é um telhado que ele tem muito problema quebra muito fácil a telha, normalmente a gente faz um destelhamento mesmo, tira muita telha para poder transitar em segurança e fazer a fixação dos modos. Entendi. Beleza. E quando você olha para o mercado de Santa Catarina e Paraná, onde estão as minas de ouro aí? Aonde que não foram exploradas ainda, Júlio? Não dá pra falar isso, não. O concorrente vai ver isso aqui, ele vai ficar... Vamos ver se o Júlio vai falar, porque tem concorrente assistindo aí, né? Não dá pra falar isso, responde se você achar bacana. O que eu vejo que está sendo pouco explorado são os sistemas de armazenamento. Por exemplo, na minha casa, eu estou colocando agora o sistema. Eu demorei um pouco para colocar, mas estou colocando agora eu vou colocar já com o sistema de armazenamento. O que é o sistema de armazenamento? Uma bateria. Então, basicamente, quando eu ficar sem energia, hoje no sistema convencional, se eu fico sem energia, na tua casa, por exemplo, acabou a energia, o sistema ele desliga automaticamente. Na minha casa, com essa bateria, que é um backup, acabou a energia, eu continuo com energia na casa para suprir ali as minhas cargas prioritárias, que seria ali Wi-Fi, geladeira, algumas luzes do imóvel, televisão, talvez para ter um pouco de conforto, para eu poder, tipo assim, passar por aquele momento sem energia, tranquilo, sem ter problema. Cara, por falar nisso aí de bateria, a gente sabe que hoje todo mundo, por causa da internet, é perito, né? O cara é perito em tudo, né? Na verdade, eu tenho uma frase que eu gosto de falar assim, ó, nossos pais e os nossos avós, eles sabiam muito de poucas coisas. Eles sabiam muito de poucas coisas. Como eles não chegavam informação até eles, então eles se especializavam em poucas coisas e ali eles tinham um entendimento profundo. A nossa geração, a gente sabe pouco de muitas coisas. A gente sabe um pouquinho de cada coisa. E qual que é o erro mais comum que a gente comete, né? Quando a gente fala de um assunto, cara, já sei do que se trata. Já sei, já conheço. Cara, às vezes o cara conhece 3%, 5% daquele assunto. Já se acha o perito. E nem para ouvir um profissional, né? Exatamente. Então, mas voltando ao assunto da internet aí, cara, hoje tá um bafafá na internet aí, que as baterias dos carros elétricos aí vai ser usada para esse backup e tal. Como é que é isso? Isso é real? Isso vai acontecer? Não vai? Existe essa possibilidade? O que tu vê nesse mercado, Júlio? É possível fazer sim, porque a célula que eu tenho dentro de uma bateria, por exemplo, que a WEG fornece num carro elétrico, elas são muito parecidas, só muda o fornecedor. Mas o que acontece? Não é simplesmente colocar numa parede, espetar num inversor e ver. Não, tem um monte de compatibilidades. Então, por exemplo, tem que ver se as cargas são compatíveis, a amperagem é compatível para fazer um sistema de segurança. Uma bateria, depois que ela incendeia, você não consegue apagar. Sim, isso aí. Tem diversos testes. Então, assim, dá para ser reaproveitado sim. Ali a gente tem baterias, por exemplo, de carros híbridos mais antigos, que a gente pode tranquilamente usar ela como um backup para ser feito. Mas claro que tem que ser contratado um engenheiro elétrico para fazer o dimensionamento das proteções que são necessárias fazer, entender se há compatibilidade, por exemplo, da carga que eu vou injetar das placas na bateria, tem uma série de variáveis, mas dá para ser feito sim. Lembrando, sempre tem que procurar um profissional, né? Não vai fazer igual o pessoal que andava um carro GNV, pegava um P13 e jogava no... né? Galera botava um P13 no porta-mala do carro e depois explodia, era o GNV que era ocupado, né? O GNV que era a bomba, né? Então tem que sempre pegar um profissional, né? Exatamente. Vamos lá. O que mais atrapalha um representante novo quando ele começa a vender solar, Júlio? Tu que é líder, né, gestor de equipe aí, você que treina essa galera, chega crua, não entende nada, né? Isso. Acha que vai carregar, como é que é, gerar energia com a lua, né? O que mais atrapalha esses representantes quando eles entram nesse mercado? Existem duas coisas. Todo representante que ele entra, ele foca muito em grandes projetos. A gente fala aí, por exemplo, vou vender para a indústria tal. É o sonho de todo representante, porque aquele projeto ele te dá, é um trabalho que ele te dá muita remuneração financeira. Só que um projeto como esse, ele foca tanto nesse que ele esquece de fazer o básico. Então vamos olhar, por exemplo, o residencial ele vai ajudar você a passar o mês, pagar suas contas e tudo mais. E o projeto grande, você não está errado em focar nele, não está errado em dar o suporte, buscar esse tipo de projeto. Só que esse vai ser o plus. Esse cara vai te ajudar, por exemplo, a trocar de carro. Esse cara vai te ajudar a fazer uma reforma na tua casa. Mas o que vai pagar tuas contas no mês é o projeto residencial. É o projeto, por exemplo, do teu vizinho, 6 placas, 7 placas, 8 placas. E muito representante, o principal erro dele é quando ele entrar, ele focar muito nesses projetos grandes. Esses projetos ele tem um ciclo de vendas mais alongado,
empolgado e diante disso ele acaba se frustrando. Porque ele acaba dizendo que a energia solar não funciona, que demora muito o ramp-up, a curva de aprendizado e todas essas variáveis. Mas a falha está no nicho que ele setou. Então ele foi para o nicho errado. Não é aquele nicho errado, mas não é o momento ainda de ele focar naquele nicho. E o empresário, por exemplo, ele demanda de muita análise. Ele é um cara que ele faz muita conta, ele faz você fazer muita conta para ele faz muita pergunta técnica. Às vezes aquela pessoa não consegue transmitir a confiança que aquele empresário precisa para fechar. Sem contar que esse cliente é um cliente disputado no mercado. Tem mais players querendo atender esse cara. Exatamente. E esse cara também ele é muito seletivo. Porque, pessoal, a gente estava falando... Ontem mesmo, estava lidando com um projeto que a gente está negociando para fechar. R$600 mil é o valor do projeto. Esse cliente ele vai despender de capital próprio ou de recursos que ele vai pegar num banco. Ele não vai colocar R$600 mil para qualquer representante ou qualquer empresa. Sim. Então, ele vai ser muito seletivo na empresa que ele vai procurar e o representante que vai atender ele. Se o representante der qualquer deslize e não passar a confiança que ele precisa... ele vai descartar aquele representante e vai buscar outro que consiga transmitir confiança. Cara, mas é o ser humano, né? Sempre é o ser humano, né? Exatamente no meu mercado. O cara entra no meu mercado, ele quer atender só investidores, né? Uhum. Só investidor, só projeto de 2 milhões, É bem milhões. parecido. Aí eu falo pro cara, tu come picanha todo dia? Não come picanha todo dia, mas o feijãozinho com arroz tu tem que comer todo dia, né? Exatamente. Cara, vende o teu feijão com arroz, cara, e quando vir a picanha tu comemora, né? Vende o consórcio de carro, vende o de imóvel pequenininho ali. É isso aí. Isso vai ajudar a dar recorrência para ele. É isso que vai manter ele no mercado até ele rampar, como você disse. Exatamente. Né? É isso Exatamente. aí. E quando você vai selecionar a tua equipe de venda, os teus representantes, o que é mais importante para ti? Conhecimento técnico, o caráter, a índole da pessoa, a apresentação, histórico, o que tu leva mais em consideração? Vamos lá. Conhecimento técnico eu treino. Caráter não consigo treinar. E o que a gente tem mais apreço, o que a gente mais procura é rede de contatos. Um representante que ele não tem muito contato, um representante que ele é pouco conhecido, um representante que ele é pouco influente na comunidade que ele vive, esse cara não vai conseguir performar, porque essa pessoa ele vai viver de lead. E como eu disse para ti, meu produto é sazonal, então vai ter meses que eu não vou conseguir fornecer o volume de leads que ele precisa para performar. Vai se frustrar mais uma vez. Então, os meus principais aspectos, rede de contatos e caráter. A técnica, a desenvoltura, tudo isso aí dentro da Top Sun a gente consegue fazer esse cara performar. Habilidades você treina, né? Caráter não tem como, né? Não, caráter não. Caráter é só Jesus, né? Pra mudar o caráter do cara. Exatamente. Né? E principalmente que a gente lida aí com valores altos. Muitas vezes cliente mais simples, ele entrega valor na sua mão, em confiança, pedindo para você levar até a empresa ou fazer um depósito para ele. Então, assim, tem que ter uma confiança muito grande. E é bem isso, cara. Essa questão aí trabalhou com venda, você está lidando diretamente com o dinheiro e o sonho da pessoa, né? Exatamente. Então você tem que saber bem quem você contrata, né? E é bacana também da energia solar, Valdir, que é bem parecido com o consórcio, a gente vende um sonho. A gente vende um sonho que ele vai ser realizado aquele sonho, só que tem um momento. Por exemplo, quando eu vou na casa do cliente, eu não estou levando uma placa nas minhas costas e nem um inversor. Eu estou mostrando para ele a gente chama de kit. Eu estou mostrando uma montagem de um kit que vai atender a necessidade dele, uma estimativa de geração, que vai transformar a fatura dele, que é, por exemplo, R$500, vai transformar ela em R$40, R$50 por mês. Mas eu estou vendendo uma estimativa, eu estou vendendo um sonho. Aquele sonho só vai ser concretizado, existe um alinhamento. Então, eu prometi para ele que vai gerar aquilo. Aí, minha equipe de entrega, de instalação, tem que estar alinhada com o que eu prometi. Minha equipe de instalação, quando for lá, tem que estar alinhada. E toda essa construção, chegando no final, depois da Celesc lá, trocar um medidor, botar para funcionar, o que vai acontecer? Esse cliente vai estar economizando e ele espera atingir aquele valor que eu falei para ele, de 40, 50, 60 reais, que seja ali na fatura de luz dele. Então, assim, eu estou vendendo um sonho. Esse sonho ele demora com a Top Sun de 30, 45 dias para acontecer. No teu produto também não é diferente. Sim. Sempre a verdade prevalecerá, né, Júlio? Tem que vender a verdade, tanto no meu mercado quanto no teu. Tem muita promessa infundada, né? Tem. Você falou ali de vendedor, porque lead, né? Eu sou da velha guarda, né? Eu sou daquele vendedor que batia de porta em porta. Quando você começou a fazer isso também? Muito. Eu me lembro, até foi uma coisa que me chamou a atenção em você para convidar você para trabalhar comigo, né? Na época. Mas depois que inventaram o tal do lead, acabaram com o vendedor, né? A gente não tem vendedor mais hoje. Depois que inventaram o tal do lead, né? O vendedor raiz se acabou, né? Não, a gente via... Se não entregar nome no colo do cara, debaixo do ar-condicionado, ele não vai. A gente transformou os vendedores em tirador de pedido. Aí tem o SDR, tem tudo. O BDR, tem não sei o que, daí tem o CS. É um monte de sigla aí que inventaram. O vendedor que vai lá e bate no portão do cara a palminha lá e isso tá se acabando, né? Eu tenho na Top Sun, tem um mineiro que ele faz isso, hein?
Todo E dia... tem resultado, não tem? Tem. Claro que Todo dia ele vai pra rua bater porta, todo dia ele tá lá entregando panfleto e não tem vergonha não. Bate palma, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu sempre falo, no meu mercado, e o teu também deve ser igual, cara, a venda mais tranquila que é feita no meu mercado é quando eu ofereço para aquela pessoa que ela nem passava na cabeça dela em fazer. Nem passava. Tu chegou, abordou, ofereceu, mostrou os benefícios, foi pro agendamento e a pessoa fecha. Por quê? Porque primeiro, ela tem você como referência. Ela nem pensava nisso. Exatamente. Quando chega um lead para você, quando o lead chega, cara, se chegou para ti, chegou para um monte de gente, né? Lógico. Porque geralmente é lead qualificado, né? Mas a tua empresa está disparando, outra empresa está disparando, tem um monte de empresa disparando, né? E aí, pô, o cara tá lá no leilão, né? Tá fazendo leilão, né? O meu mercado tem muito disso. O teu já é um pouco mais difícil, mas o meu mercado, por exemplo, o lead especialmente, ele chama a minha empresa e chama mais 2 empresas, ou até mesmo 4 empresas. Depende ali o que ele toma como premissa. E até a gente tenta ali passar para o nosso representante, tipo assim, não, a gente entende. A gente tenta trazer a seguinte analogia. Talvez a energia solar seja a segunda ou a terceira maior compra que esse cliente vai fazer na vida dele. A gente olha, a casa, se ele está botando energia solar porque ele tem uma casa própria. Então foi, vamos dizer, a maior compra que ele fez na vida dele. A segunda maior compra dele foi o carro. E a terceira maior compra de valor agregado é a energia solar. Olha, eu nunca pensei nisso. Então assim, a gente não pode transformar aquilo numa empurroterapia. Tipo assim, compra, fecha comigo, eu sou o melhor e tudo mais. Não, tem que ser uma venda consultiva. Você tira todas as dúvidas, você passa a confiança necessária e no final, sim, tem uma condução para fechamento. Mas depois que o cliente entender os valores que você tem, o porquê que a tua empresa é diferente e o porquê que vale a pena fechar com você. Aí o que mais tem hoje é um monte de empresa que tem uma estrutura pequena, não consegue entregar tudo aquilo que eu consigo entregar hoje em questão de pós-venda, de garantias e tudo mais, e ele acaba ali tomando como regra somente preço, sem olhar para as qualidades. Mas isso é uma falha do mercado. Sim. Uma falha, eu digo, nossa, como empresa de energia solar, que nós estamos educando o nosso cliente a pedir desconto e não valorizando o nosso produto. Existe uma grande diferença entre preço e valor, né? Com certeza. Quando o cliente entende isso, que preço e valor são coisas totalmente diferentes. O produto de vocês, meu produto. O cara fechou um consórcio comigo, cara, ele vai ser meu cliente por 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, dependendo do projeto. Como é que o cara desse só pesquisa preço? Eu falo pro cara, se tu tá pesquisando preço, eu acho que você tá no lugar errado. Porque aqui eu não vou assinar um contrato contigo durante 30 dias, 60 dias. Eu estou assinando um contrato contigo por uma vida. 10 anos, 15 anos, 20 então, anos. Se tu está procurando preço, talvez tu no lugar errado, porque eu não tenho o melhor preço. Agora eu tenho a melhor prestação de serviço, né? Sim. E no teu caso é parecido porque quantos anos de garantia tem esse equipamento? 30 anos. Então, 30 anos. Tu vai colocar ali, despender ali um valor considerável no teu imóvel ali, sei lá, 20 mil, 30 mil, 50, 100, dependendo da tua estrutura, num produto, né? Num equipamento que tem 30 anos de garantia e você só está olhando o preço. Cara, sempre vem aquela frase, né? O barato sai caro. Aí depois você tem que contratar uma outra empresa, porque aquela lá não existe mais, para fazer manutenção no equipamento que essa empresa agora talvez nem trabalha. Vai tentar suprir uma necessidade tua agora que surgiu por falta de acompanhamento da empresa que você fez. Existe isso é bem importante que você falou. Existe um dado da WEG, o diretor da WEG Solar, ele trouxe para nós, que 40% das empresas fabricantes de equipamentos solares, de inversores, que estavam no Brasil, elas cancelaram, pararam a sua operação no Brasil. Olha, quantos? 40%? 40%. Então, imagina, se tivéssemos um total de 10, dessas 10 que estavam no Brasil, 4 já saíram, pararam de produzir, pararam de dar garantia nesse segmento, porque, enfim, o que é muito comum hoje no nosso mercado, teve uma mudança agora recente. O que acontece? O chinês ele não gosta da garantia. Sabe disso, né? Sim. O chinês ele não gosta da garantia. A garantia sou eu. Comprou porque quis, não tem garantia. Não tem garantia. Então, o que acontece? Existe muito equipamento que ele é produzido na Europa, onde nós temos um clima totalmente diferente do clima do Brasil, não é tão úmido, não tem tanta oxidação de componentes. Esse equipamento é produzido lá e é mandado para o Brasil. Chega no Brasil, esse equipamento ele consegue aguentar ali 2, 3 anos ali no máximo. E depois que esse equipamento começa a apresentar, queima. Começa a apresentar quebra. Aí tem que ser acionada a garantia, porque no inversor eu tenho garantia de 10, 12 anos. Aí, esses fabricantes chineses, eles começaram a ver, falaram, poxa, tá complicado, não vamos dar. Mudaram tudo. Muito fabricante chinês falou, não, agora a garantia é 1 ano.
Um ano e acabou. Depois de um ano, se vira. Cara, olha que louco isso, né? O cara dava uma garantia baseado no que a concorrência dava e não no que ele acreditava que o produto dele suportaria. Exatamente, exatamente. A VEG não. A VEG, os inversores dela são produzidos na China sim, só que antes desse inversor vir para cá, ele é tropicalizado, que a gente fala. Eles sabem quais são os componentes que sofrem mais com corrosão devido à umidade, com oxidação e tudo mais. Ele substitui esse componente por um componente mais resistente. E o equipamento dele vem tropicalizado e a garantia da VEG é 10 anos. Então, ó, a vantagem de você procurar uma empresa séria, uma empresa que realmente se preocupa com o teu cliente. É uma empresa, a gente sabe que, acho que a estatística é, acho que 80% das empresas no Brasil quebram nos primeiros 5 anos. Acredito que é mais ou menos isso. Então, se você fechar com uma empresa que tem mais de 5 anos, pô, probabilidade dessa empresa perpetuar e você ter essa garantia, né? Exatamente. Já é um número que você já pode levar em consideração, né? Exatamente. Falando da equipe de vendas ali, Júlio, você que sempre está contratando, se quiser fazer o merchan aí, quiser... Né, Tô contratando, hein? Então, né, para você que está pensando em entrar nesse ramo, o que mais atrapalha um representante novo nesse segmento? O que mais impede ele dele ter um resultado? Eu acho que o que ele mais limita mesmo é o pensamento dele. Eu vou me tomar como exemplo. Lá atrás, o que me limitava era a minha falta, talvez, de senso de capacidade. Eu olhar e falar assim, cara, não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu vou conseguir viver sem ter aquela segurança do CLT, de ter um salário todo mês na conta. Só que eu posso dizer, a partir do momento que eu arrisquei, que eu me tornei vendedor de energia solar, ou de consórcio também, que eu tive bons resultados no segmento, que eu deixei de ganhar os meus 2, 3 mil reais que eu ganhava na VEG, cara, eu quintupliquei, quadrupliquei, sei lá quantas vezes que eu multipliquei o meu salário. Mas aquele medo, aquela insegurança, aquele senso, tipo assim, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu vou dar conta, isso ressoava dentro de mim. E o Valdir, ele teve um grande papel nisso, que ele me ajudou muito a vencer essa barreira, essa resistência que eu tinha. Então, assim, se você hoje, você fala bem, você vê que você tem vocação para vendas, mas hoje você trabalha dentro de uma fábrica e tudo mais, minha sugestão para você, pega, pensa, ora principalmente sobre isso, bota em oração e com certeza se Deus te der paz, vai e avance. Porque eu sempre falo essa frase, o nosso pastor usa muito, né? Se você dá o passo, Deus vai dar o chão. Então se for realmente um propósito de Deus, Ele vai te dar o chão ali para você poder caminhar e com certeza você vai prosperar no segmento de vendas. Eu costumo dizer que, vou citar um exemplo do meu irmão. Pra vocês entenderem, você que tá nos assistindo aqui, ó. Ele recebeu uma proposta, cara, irrecusável, né? Ele é um motorista de profissão, mas sempre trabalhou como CLT, como motorista. O cara fez uma proposta pra ele, dá um caminhão pra ele, olha o nível, um caminhão seminovo, dizer, cara, vai trabalhar com esse caminhão, a gente tira a despesa e divide o lucro, né? E ainda pagava o salário de motorista pra ele. Pagava o salário de motorista, tirava todos os custos fixos, dividia o lucro. E ele tava com medo de ir. E ele, mano, eu sei que se fosse tu, você ia, mas eu tenho medo, olha só, não sei o que lá. Aí eu peguei e falei pra ele, daí eu tentando incentivar ele, e ele travado no medo, cheguei e falei, tá, mano, seguinte, se der tudo errado, o que você vai fazer? Tu foi fazer, deu tudo errado. Não, mas como assim? Cara, tu foi lá, tentou e deu tudo errado, cara. Não, mas eu não quero que dê errado, eu sei disso, mas só me responde. Aí ele parou. Se der tudo errado, eu volto a fazer o que eu faço hoje. Deus, então, o que tem a perder? Pronto. Nada, né? Porque pra você pegar e lá entregar tua carteira de motorista, tua carteira de trabalho e voltar a trabalhar de funcionário, não vai mudar nada. Tu consegue emprego rápido. E agora a pergunta é, e se der certo? Né? Então o que trava as pessoas é o medo, né? É o medo. Então, e nós temos aí, eu tenho certeza que hoje... E a Bíblia, né? Falando um pouquinho da palavra aqui, a Bíblia fala 365 vezes, né? Não temas, né? Para cada dia de semana. Lembra todo dia. E com certeza tem pessoas aí hoje que o que está travando é esse medo. Elas têm um potencial gigantesco, mas tá lá com medo ou numa falsa segurança, está dentro de uma empresa ganhando um salário todo final do mês. Outra coisa que eu sempre falo, se você ganha 2 mil por mês, você custa pro empregador uns 3,5. Isso aí. Né? 3,5, dependendo do segmento. Vamos botar 3,5. Então ele já te paga 3,5. Se ele te paga 3,5 é porque você vale 7. Senão ele não te pagaria isso. Exatamente. Entendeu? Então, só para você fazer uma conta, quanto vale tua hora. Tua hora. Né? E se você, Júlio, pudesse treinar todo o mercado com uma única lição de vendas, qual seria? Uma única lição de vendas para todo o mercado? Desapega desse lead.
volta a querer visitar o teu cliente e sai de trás do WhatsApp. O WhatsApp veio para facilitar muito, sim. Só que o que está fazendo você perder venda hoje é aquele negócio de ficar esperando o teu cliente te mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo que vai fechar com você. Levanta da cadeira, entra no teu carro, vai na casa do cliente e busca essa venda. Cara, e o teu mercado, ele é um mercado, teoricamente, se eu estiver falando besteira, você me corrige, tá? Teoricamente, é um mercado simples de identificar o cliente potencial, porque é só tu olhar pro telhado do cara, né? Não tem placa, Né? precisa de energia. Beleza, esse cara é meu cliente. Ou então, assim, a minha casa foi colocada uma plaquinha no muro lá, né? Sim. Como é que é o nome lá? É geração própria. Geração própria, né? Uhum. Então quer dizer que a casa que não tem aquela plaquinha, Não porque tem às vezes não dá energia pra ver o telhado, né? Isso aí. O cara não tem, então, pô, é um potencial cliente, né? Exatamente. Só que é aquilo que nós falamos, né? O lead aí, ele viciou esse representante errado. Então, eu tava fazendo um processo de recrutamento essa semana passada, em umas regiões, e teve uma pessoa que participou do processo seletivo, a primeira pergunta dele, tem fixo? E se tinha lead? Eu olhei para ele assim, eu falei, esses assuntos a gente vai tratar na segunda etapa do processo seletivo. E essa pessoa, infelizmente, descarta ela. A profissão de vendas, muita gente está vendedor, mas não é vendedor, né? Uhum. São coisas completamente diferentes. É distinto. Você está vendedor, mas você não é vendedor. É coisa completamente diferente, né? E não existe, eu sempre falo, a profissão de vendas, eu sou apaixonado por vender, né? A profissão de vendas é a única profissão no planeta Terra, se eu estiver errado também pode me corrigir, que ela tem a possibilidade de você duplicar, triplicar ou quadriplicar os teus ganhos de um mês para o outro. Não existe nenhuma outra profissão que faça isso. Um médico, ele não ganha 50 mil hoje, mês que vem ele pode ganhar 150. Não existe. É aquilo e acabou. Ele pode ganhar 60, 70, né? Mas de um mês para o outro, a única profissão que tem esse poder é a profissão de vendas. Tu dá uma enxadada certa ali. Então, é isso, né? E teve algum projeto, Júlio, que além de transformar a parte financeira, né? Que é a economia com energia solar, teve algum projeto que mudou o contexto familiar, o cliente, em outros aspectos, assim, que tu poderia compartilhar com a gente? A gente tem um projeto esse é um pouco mais antigo, que o cliente, ele colocou energia solar, ele pagou meio que à vista, e com aquela economia que ele estava fazendo, ele estava guardando aquela diferença para a faculdade da filha. Esse é um dos que eu posso lembrar agora. E então, assim, a energia solar vai muito além só de economia, né? Ela vai, tipo assim, aquele cliente deixou de pagar energia, ele poderia fazer qualquer coisa com o dinheiro, ele começou a guardar aquele valor mensal que sobrava no orçamento ali para a faculdade da filha no futuro. Então, tem um apelo, enfim, são coisas que cada um vai dar um destino certo, né? Tem cliente nosso que já fez festa de 15 anos com o que sobrou. Então, assim, tem de tudo. É aquela situação, né? Sobrou dinheiro, o que a gente faz com ele, né? Faz mais uma conta? Não, pelo amor de Deus. Então, sempre o segredo não é o quanto se ganha, o quanto se poupa e se investe, né? Exatamente. Sempre foi, né? Exatamente. Um exemplo é a minha mãe, que ela é aposentada, ganha um salário mínimo, minha mãezinha. Se for lá pedir 500 reais pra ela emprestada, ela tem. Sim. Tem gente que ganha 20 mil por mês, não tem, né? Não tem. Tá sendo, chega no final do mês, tá no cartão de crédito e no vermelho. Então, E qual foi o projeto mais marcante na tua vida, assim? Qual cliente que te marcou, assim, que esse aqui foi bacana, hein? Poxa. Negociar. A negociação grande geralmente é prazerosa, né? Quando você fecha, porque é uma negociação grande, é um valor agregado considerável, né? Então, assim, você vê que você supriu todas as necessidades do cliente, seja de transmitir conhecimento para ele, transmitir confiança, autoridade naquele assunto. Então, eu posso dizer que as negociações que mais me marcaram são as negociações grandes, onde você vê que realmente você é um profissional diferenciado no mercado, onde vê que realmente você tem um domínio sobre o assunto que você fala. E as que eu mais gosto é quando tem, por exemplo, concorrência no mesmo nível que eu, onde a gente pode argumentar de forma ética, um com o outro ali, e a gente consegue ganhar na argumentação, no conhecimento, na autoridade do produto. Porque o vendedor, ele nada mais é que um competidor, né? O vendedor é um competidor nato, né? Sempre. Então, quando você vai para essas grandes negociações, lógico que a comissão é gostosa, né? Mas, cara, você, assim, dentro de uma ética, fazendo a coisa certa, tu ganhar uma negociação de alto padrão, cara, te dá assim um negócio, cara, valeu a pena tudo que eu estudei, valeu a pena tudo que eu passei, valeu a pena todas as visitas que eu fiz nesse cliente, porque um cliente desse, às vezes o cara faz 7, 8, 10, 12 visitas num cara desse, Sim. né? E eu acho que o senso de realização é o que nos move a se manter nessa profissão, né? Sim. Eu sei, porque quando acontece isso, eu fico muito feliz, né? Porque
A gente estuda bastante, né? E o problema de quase todo vendedor, né, Júlio? Gente que já gerenciou equipe de vendas. O problema de quase todo vendedor vou falar o português bem claro aqui, a preguiça de estudar, né? Os caras têm preguiça de estudar. Aí quando eles chegam num cliente desse, eles ficam sonhando com um cliente desse a vida toda, né? Sim, mas quando chega... Aí quando chega na frente de um cliente desse, começa a gaguejar, meu irmão, já era, perdeu, né? Perdeu o time. E aí, cara, estude, você tem tempo em casa, estude, vai estudar aquilo, você tem que dominar. E o bacana, né, Valdir, é que da forma que, por exemplo, eu sou um gerente, um coordenador, eu sou um coordenador de vendas. Na TopSun, coordenador de vendas, ele não ganha comissão sobre aquela venda, ele tem uma participação diferente. Então, por exemplo, você poder ver o teu representante ganhando comissões como 50, 70, 80, 100 mil reais devido a uma venda que você ajudou ele, pra mim, é gratificante pra caramba. Sim. E daí, por exemplo, eu tenho um vendedor nosso que é de uma região, uma cidade bem próxima aqui. A gente fechou uma venda recente ali e tal, negociamos. E ele ficou com uma gratidão tão grande, começou a me dar presente. Eu falei, cara, não precisa. Já teve representante que quis me dar a parte da comissão. Eu falei, cara, não precisa, não quero. Eu já tenho a minha participação, né? Mas a parte gratificante, além de fechar essa venda, é ver eles podendo ganhar dinheiro, eles falando que foi a maior comissão que eles ganharam na vida, que foi a maior venda que eles fecharam. Isso é bom pra caramba. E aí, né, Júlio, eu já passei por isso. Tem que ter um trabalho com essas pessoas, né? Não sei se a TopSun tem esse cuidado. Tem que ter um trabalho com essas pessoas, porque o cara, a vida toda ele ganhou 3, 4, 5 mil reais. Aí daqui 6 meses o cara tá ganhando 30, 40, 50. O cara pira, velho. Ele pira, ele gasta tudo. E aí, cara, tem coisas, eu já peguei coisas nessa minha caminhada, cara, que deixou da mulher. Já achou que era o Elon Musk da vida, já queria andar de Tesla. Entendeu? Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse acompanhamento, porque a cabeça do cara não está preparada para aquilo ali. Não. Né? E a gente não pode intervir tanto na vida dele, né? Porque é a vida pessoal dele, né? Mas a gente sempre que tem abertura, a gente fala, cara, tu tem que entender que, tipo assim, pega esse dinheiro, fala assim, guarda uma parte, porque lá na frente, se tu precisar, tu tem uma reservinha, né? Mas eu já tive representante que, por exemplo, ele já tinha um carro esportivo, ele ganhou uma comissão gigantesca, ele meteu roda nova no carro esportivo, tinha uma BMW, trocou as rodas, trocou escapamento, botou aerofólio, fez um monte de coisa no carro. Não tinha perfil para gerir o dinheiro, né? Começou a gastar em coisas supérfluas. E daí o cara não entende que o mercado ele é volátil, né? Ele sobe e desce. Ele não entende, ele pode ganhar 50 mil esse mês que não ganha nada. Exatamente. Né? Você me diria daquelas pessoas que tem aquele conceito pré-formado que energia solar ainda é coisa de rico. Só rico pode colocar, o pobre não tem acesso, classe baixa não tem acesso. O que você me diz em relação a essa mentalidade aí? Se essa pessoa consegue financiar um carro, ela consegue financiar a energia solar. Porque hoje... Bem pensado. Se ela consegue financiar um carro, ela consegue financiar a energia solar. E ainda digo mais, não gosto de financiamento, não gosto de banco e tudo mais. A TopSun, ela tem condições de parcelamento direto pela empresa. Então, assim, até 36 vezes com uma entrada, fazer direto pela TopSun no boletim ali. Não gosto de pagar juros? Não tem problema, fazemos sem juros para você. Então, assim, não tem desculpa para não colocar. E aí, né, pegando o gancho do carro, o cara vai lá e financia um carro que é um passivo, né? Um passivo, que ele tira dinheiro do teu bolso, né? Pode contar uma depois. E aí o cara não financia energia solar, que é um ativo, né? Porque... Ainda mais, e se preocupa com a taxa. Ele se preocupa com a taxa. No carro ele não quer nem ver, né? Não, daí... No carro é aquela situação, coube a parcela no bolso, vai de carro novo pra casa, né? Teve uma situação de um cliente, né? Enfim, né? Na venda a gente às vezes tem que ter alguns posicionamentos. Sim. Ele me procurou e tal. Legal. Funciona assim, funciona assado. Dá pra fazer em tantas vezes. Qual que é a taxa? Eu falei, tá bom. A taxa é tanto, né? Naquela época era 149. Daí ele falou, tá meio alto essa taxa, né? Eu não me segurei, né? Eu falei, meu irmão. Eu falei assim, quanto tu tá pagando de taxa nesse teu carro aqui? Daí ele falou, mas eu tô quase acabando o financiamento. Eu falei, não, perfeito. Mas eu falei assim, quanto tá pagando de taxa? Daí ele falou, não sei, eu só sei a parcela. Aí eu não me contive. Daí eu falei bem assim, tá, beleza. Você tem um carro que hoje, que provavelmente quando tu comprou ele tinha um valor e tá acabando, provavelmente eu calculo que em 3, 4 anos deve ter esse carro. Eu falei, se tu tem um produto hoje que só tira dinheiro do teu bolso e eu tô botando economia, você tá olhando pra taxa? Eu falei, acho que tem uma distorção de valores aqui. Aí ele falou, não, realmente, é que eu queria saber e tudo mais, né? Daí eu falei, a parcela ficou tanto. Pronto, mas fechamos. Sim, é aquela situação, o carro, ele exerce um poder muito forte sobre as pessoas emocional, né?
E as pessoas não se apegam a nada, elas só pegam só a parcela, né? A hora que botou ali, sentou no carro, pegou no volante, se encaixou no banco, fala assim, quanto que fica ali a parcela? É só isso que ele pergunta. É teoria do Gustavo Lima, né? Não sei. Não quero saber quanto custa, eu quero saber quantas vezes parcela, né? Pronto, resolvido. Essa aí tá levando muita gente pro buraco, né? Meu Deus. Jesus. É. Cara, e se assim, ó, se a partir da manhã o governo de Santa Catarina, Paraná, né, proibisse a energia solar, qual que seria o impacto no teu ponto de vista? Na tua opção, nem tanto, porque a gente está lateralizando a nossa operação, né? Então, O que quer dizer isso? vamos lá, modelo VEG. A VEG hoje, concorda comigo que ela é conhecida como a maior empresa de fabricante de motores a nível Brasil? Uhum. Sim. E a VEG, qual que é o próximo nível para ela dentro desse segmento? Se ela quisesse crescer mais, o que ela poderia fazer? Ou ampliar mercado, ou entrar em novos mercados, ou expor, ou ir para o exterior, né? Que ela já faz. Ela já faz. Então, acontece. Ela viu que no Brasil ela chegou aqui num patamar. Ela falou, legal, aqui eu já sou conhecida como aqui. Aí eu lateralizo. Quando eu lateralizo. Ou verticalmente aqui eu agrego mais produtos. Então, eu não vendo só o motor, eu vendo isso, vendo aquilo, eu aumento o meu ticket. Ou eu lateralizo a minha operação. Então, eu vou para novos mercados. É isso. Então, além de você acoplar novos produtos, você pensando já futuro de um governo mexer em alguma coisa, você lateraliza a sua operação. Então, você aumenta a tua atuação dentro de áreas e você aumenta a tua esteira de produtos. Então, se, por exemplo, esse produto que é a energia solar Pifar, eu tenho outros 2, 3 abaixo que me dão renda. Talvez ali entrando um pouquinho naquele mercado ali de baterias, né? Esse é um promissor. Porque eu esse dia até queriam, né, mexer alguma coisa ali, mas se o cara pudesse estocar a energia dele, em vez de ele mandar para a rede e depois reutilizar, é um mercado, acho que poderoso, né? Minas Gerais já está assim, né? Minas Gerais, por exemplo, hoje o cliente ele não pode exportar mais nada para a rede. Então, por exemplo, você tem um alto consumo, então eu produzo, injeto e consumo. Eu não posso exportar mais nada para a rede para buscar depois como crédito, aí teria que armazenar isso aí. Então, a questão de baterias em Minas Gerais, que é um estado que instalou muita energia solar, já cabe certinho. Vai chegar em Santa Catarina, não chegou ainda, mas pode ser que chegue. Pode ser que chegue. E o que você diria para algumas pessoas que dizem assim, querem entrar nesse mercado, acharam bacana o podcast, o Júlio falou ali dos ganhos interessantes para o representante e tal, mas acredito que esse mercado já está saturado. O que tu tem a dizer para esses futuros representantes teus aí? Eu digo que o mercado está saturado de gente ruim. É verdade, tá saturado de gente ruim. Tá saturado de gente ruim. Agora, se você quer fazer parte de uma empresa que realmente cumpre, entrega aquilo que você quer, que o cliente precisa, vai cumprir com o que for combinado com você e que realmente tem um crescimento aí realmente interessante dentro dessa área, eu acho que é o melhor momento. Essa semana eu fiz uma entrevista numa cidade, aí entrevistando um rapaz do segmento agrícola, e aí conversando e tal, e ele falou bem assim, ele falou, Júlio, mas vocês não acham que estão meio atrasados pra vocês virem pra cá? Daí eu falei, cara, Levi o nome dele, eu falei, Levi, eu acho que não, acho que é o melhor momento. Daí ele falou, me explique. Daí eu falei, vamos lá, quantas empresas de energia solar tem na tua cidade hoje? Daí ele falou, tem tantas, tem 4. Daí eu falei, beleza, quantas delas trabalham com o mesmo produto que eu trabalho? Daí ele falou, nenhuma. Foi um ponto. Eu falei, agora quantas delas tem esse benefício que eu posso propor para o meu cliente? Daí ele falou, nenhuma. Daí eu falei, então eu não estou no mercado atrasado, estou no mercado maduro, que já sabe como o mercado trabalha, eu estou me diferenciando. Aí ele parou e falou, realmente, aí tu me trouxe uma visão diferente. É isso. Então o mercado não está saturado, o mercado está maduro, o mercado está pronto, tem muita empresa de energia solar, mas tem muita empresa de energia solar amadora ainda. Então assim, a gente tem nossos diferenciais, temos nossos valores, que eu creio aí que é o que faz o crescimento da tua opção. Cara, bacana isso aí, hein? E pegando um gancho aqui, que esse dia eu fui numa palestra, o cara falou um negócio, isso aqui é importante, presta atenção agora. O cara falou assim, cara, eu fiz uma cotação com um cliente meu há 4 anos atrás, um outro amigo meu que trabalha no mesmo segmento. E o kit dele custava 28 mil na época. Né? E o cara não tomou decisão. Passou 4 anos. Agora, ele chamou de novo, o mesmo kit custa acho que 16 ou 17. Aí o cliente, cara, vou economizar 10 mil reais. Ele falou, negativo, você não economizou, você perdeu dinheiro. Como se custava 28, agora custa 17? Aí ele pegou e fez, nesses 4 anos, quanto que é a tua conta de energia? 500, 600 reais, sei lá. Ele pegou os 48 meses, somou de energia que o cara pagou, né? E mais agora o que ele vai pagar,
Resumindo, ele perdeu, no cálculo que ele falou, ele perdeu uns 10 a 12 mil reais. Mesmo o kit lá atrás custando 28 e agora custando 17. Porque agora, como popularizou, os kits estão mais baratos, aquilo que a gente falou, né? Sim. Que hoje qualquer pessoa tem acesso. Mas o detalhe é que quanto mais tempo você deixar, né, Júlio, para instalar, mais caro vai ficar para ti, porque você está pagando a conta igual, né? Exatamente. Então eu fiquei assim... É intrigante, né? Aham. É intrigante. A energia solar de 22 para cá, ela caiu 40%. Então ela caiu 40%. Agora ela está voltando a subir novamente porque foi incluído novamente um imposto que não tinha, que era uma isenção fiscal que tinha na importação. Agora esse imposto foi incluído, então ela tende a subir um pouquinho aí. É natural do mercado. Natural do mercado. Bacana, meu querido. Vamos para a última questão aqui, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. Cara, e se fosse para você apostar todas as suas fichas em uma única tendência do setor para os próximos 5 anos, qual seria? Armazenamento. Armazenamento. Voltamos ali a questão da... Armazenamento. Ser autônomo, realmente, né? Não 100% ser autônomo. Eu acho que ainda a Celesc, a concessionária, ela é pertinente ainda para você. Mas você não se tornar 100% dependente dela. É a mesma coisa na pessoa que investe. Sim. Ele, por exemplo, ele não larga o emprego dele. Sim. Ele tem os investimentos dele, ele tem uma segunda fonte de renda, mas ele continua trabalhando. Sim. É a mesma regra. Então, assim, eu continuo com a Celesc, mas eu não sou 100% dependente dela. Então, eu escolho em que momento que eu vou pegar a energia dela e que momento que eu vou consumir a minha própria energia. Entendi. Uhum. Então, eu apostaria minhas fichas 100% em armazenamento de energia. 100%. E se realmente os carros elétricos continuarem nessa tendência aí, e acredito que o carro elétrico, por tudo que eu estudei aí, para o uso urbano, ele é fantástico, né? O carro elétrico, principalmente no Brasil, para viagens, ele não é indicado. Ainda não é interessante. Para uso urbano, ele é fantástico. Vai ter um consumo ainda maior de energia. Sim. Né? Quer dizer, quanto maior o consumo de energia, mais aumenta o preço quilowatt, bandeira vermelha, aquela coisa toda. E vai ter essas baterias que, se o negócio realmente também der certo, a reutilização dessas baterias para armazenamento lá no futuro também vai baratear esse custo, como barateou o processo que a gente acabou de falar. Né? Exatamente. O brasileiro, a vantagem do brasileiro é que ele é muito criativo, né? Então ele pegou algo que seria descartado, que hoje tem a reciclagem de baterias, né? Ele pegou algo que seria descartado e transformou em algo que pode dar benefício para ele. Essa é a beleza do nosso país, né? A gente sempre inventa novos usos para coisas que seriam descartadas, né? Fazer mais com menos, né? Isso mesmo. O brasileiro ele é muito criativo nisso, né? E a questão, se der certo com essas baterias, o mercado a ser explorado. O mercado a ser explorado. Bacana. Então, meus queridos, esse foi o nosso podcast de hoje, do Empreendedores do Reino, com o Júlio Miranda aqui, especialista no mercado aí de energia fotovoltaica. Aprendi muito com ele hoje, coisa que eu nem fazia ideia de que dava para fazer, e como é que tá esse mercado, esse cenário e tudo mais. E fica a dica, né? Se você quiser um profissional na área, uma empresa respeitada, conceituada, que está aqui no mercado há bastante tempo, né, com boas qualificações aí de Google e tudo mais, né? A Topsun, ela é a empresa número 1 da WEG a nível Brasil, né? Nível Brasil? Sim, a gente é reconhecido como o maior integrador WEG Brasil. Olha só que bacana. Uma empresa de Jaraguá do Sul também. Empresa aqui de Jaraguá do Sul. Né? Qual é a região de atuação, Júlio? Só para... Toda Santa Catarina e todo o Paraná. Ah, é? Santa Catarina e Paraná. Então, se você que está nos assistindo, que é de Santa Catarina, Paraná, quer pegar uma empresa, né? Séria, né? Um profissional com extrema competência aqui, fala com o Júlio, chama ele aí nas redes sociais dele, ou entra direto em contato com a Topsun, né? E você vai ser muito bem atendido, assim como eu fui. Júlio, obrigado. Gratidão pela tua vida, Deus abençoe você, sua família, Amém. né? O bebezinho lá, que você continue nessa pegada, continue sendo esse profissional aí que estuda, que se dedica, que se importa mais do que o faturamento, se importa realmente com a vida financeira, né? E o sonho dos seus clientes, é muito importante, isso é raro hoje em dia, né? Muito vendedor, muito profissional, olha sempre o cliente como um número, né? E a gente sabe que você não é assim. Então, cara, parabéns pela pessoa que você é, parabéns pelo profissional que você se tornou. E obrigado por estar aqui. Obrigado, eu que agradeço, Valdir. É um prazer imenso conversar contigo e só gratidão. Só gratidão aí a esse espaço e ao que pudemos aí construir nesse podcast.